Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha um resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, os ministros validaram as restrições a indicações políticas para o comando de estatais. Fique com a gente, vamos explicar tudo para você. O Plenárias já está no ar. Eu sou o Daniel Adjuto e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Aqui comigo nossa consultora jurídica Gisele Reis. Oi, Gisele. Olá, Daniel. Vamos lá para poder dizer tudo o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, em especial no plenário do STF, durante esta semana, um julgamento importante envolvendo aí as empresas estatais. E olha, antes de a gente trazer os julgamentos da semana, nós vamos falar sobre a situação de calamidade que o Rio Grande do Sul enfrenta. Nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou de uma reunião no Palácio do Planalto em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul. O ministro detalhou a ajuda do Poder Judiciário de todo o país ao Estado. As informações com o repórter Pablo Lemos. Na reunião, o governo federal, o Poder Judiciário e o Congresso anunciaram as medidas de socorro ao Rio Grande do Sul. Participaram também ministros de Estado e presidentes de empresas públicas que vão poder contribuir com o plano de reconstrução. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou as contribuições do Judiciário para a região, como a transferência de recursos de depósitos judiciais referentes às penas pecuniárias, que são pagas em substituição às penas privativas de liberdade. Nós conseguimos localizar, até agora, aproximadamente 100 milhões de reais e, portanto, já conseguimos transferir para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul exatamente 94 milhões de reais até a noite de ontem. Portanto, todos os depósitos judiciais, cuja destinação é relativamente discricionária, relativa às penas pecuniárias, estão sendo transferidos por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, por ato meu, para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Outra colaboração do Poder Judiciário anunciada por Barroso foi a suspensão de prazos processuais e de ações em que atuam advogados com registro na OAB do Estado gaúcho. Todos esses prazos estão suspensos porque os sistemas de funcionamento dos processos eletrônicos do Rio Grande do Sul não estão funcionando. E instituir no Conselho Nacional de Justiça um comitê de apoio e monitoramento para nós podermos ajudar em tudo que diga respeito ao Poder Judiciário em colaboração com os outros poderes. O presidente do Supremo finalizou dizendo que espera transferir ainda mais recursos ao Estado, com mais de 420 municípios afetados pelas enchentes. Eu tenho estado em contato com o presidente dos tribunais sediados em Porto Alegre. A situação realmente é dramática do ponto de vista humano, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Há emergências e depois vai vir a reconstrução. Também nesta quinta-feira, o Conselho Nacional de Justiça antecipou o lançamento de serviços emergenciais para o Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional Federal e o Tribunal Regional do Trabalho, ambos da 4ª Região, vão poder utilizar algumas funcionalidades do portal de serviços do Poder Judiciário para acessar as demandas processuais, devido ao desligamento do Centro de Processamento de Dados desses tribunais por causa da tragédia. A antecipação do acesso às informações só foi possível por conta do desenvolvimento da plataforma digital instituída em 2020. As demais funcionalidades vão ser lançadas no fim do ano, durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário. Em outubro tem eleições municipais e as enchentes também impactam na realização da votação. Durante a sessão plenária do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, falou sobre as medidas da Justiça Eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral, presidente, assim como aqui, nós suspendemos os prazos processuais, também alteramos o próprio calendário eleitoral, com prorrogação de prazo por 15 dias, para alistamento, transferências e revisões eleitorais. Eu entrei em contato, conversei com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, a desembargadora Vanderlei Terezinha, colocando o TSE à disposição. Nós já contabilizamos, infelizmente, as urnas eletrônicas que
estão submersas. O TRE, o primeiro andar inteiro do TRE está submerso, mas já tudo pronto para reposição, né? Nós temos em estoque. Já colocamos à disposição todo o nosso setor administrativo, que rodará folha de pagamento dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, porque não tem condições de realizar isso, né? Além da campanha iniciada no TSE, junto aos demais TREs também, para doações de alimentos não perecíveis, vestimentos e principalmente água, presidente. Está faltando água potável para que as pessoas possam subsistir nesse período esse período trágico que ainda não se encerrou. Todo mundo ajudando aí nesse momento difícil do Rio Grande do Sul. E, Gisele, o presidente do STF, ministro Barroso, anunciou ali um repasse na casa de 100 milhões de reais em penas pecuniárias, né? Os tribunais de justiça enviando esses recursos. Vamos explicar o que são essas penas pecuniárias, que recursos são esses? Sim, vamos lá. Essa iniciativa foi que possibilitou exatamente o envio desta quantia, né? Os tribunais aderiram aí a essa recomendação do ministro Luiz Roberto Barroso à frente do Conselho Nacional de Justiça. As prestações pecuniárias são importâncias em dinheiro que são depositadas em contas judiciais e que ficam ali destinadas ao pagamento de indenização da vítima ou até mesmo para serem aplicadas em instituições privadas ou públicas, mas que tenham fins sociais. Então, a partir dessa decisão, né, dessa recomendação do ministro Luiz Roberto Barroso, à frente do CNJ, foi possível arrecadar essas quantias que estão sendo destinadas, né, para suporte às vítimas, ao Estado. A gente viu, nunca antes foi visto um desastre de tamanha da natureza, né, com esse impacto tão grande, Daniel. Então, realmente, a solidariedade agora, né, convoca todos os cidadãos e também os poderes públicos a tomarem as providências no sentido de ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul, nessa reconstrução, né? Pessoas acabaram perdendo suas casas, não tem documento, um estado de caos generalizado, né? Então, essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do CNJ, essa recomendação, ela tem sido muito importante aí na destinação desses recursos e os tribunais têm aderido de forma voluntária a essa recomendação. A gente teve também a suspensão dos prazos processuais, né? Que prazos são esses? Referentes a quê e como que isso ajuda também nesse momento de catástrofe? Bom, no processo como um todo, no seu desenvolver, né, ele tem prazos para que as partes se manifestem. Pode ser o prazo, a partir do momento que você entra com uma ação, existe um prazo para o réu se manifestar, para apresentar contestação. Quando você tem, por exemplo, uma decisão judicial, uma sentença, existe o prazo para poder recorrer. Quando o juiz determina, né, uma providência, ele também te dá um prazo. Então, no processo, tudo gira em torno de prazo. O que o ministro entendeu por bem, né? A partir desta situação calamitosa, né, de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, ele entendeu por suspender os prazos, ou seja, aqueles prazos que estavam sendo contados, eles ficam suspensos e depois eles vão retornar a fluir normalmente. Mas, por enquanto, significa que o Estado, né, ali, o Poder Judiciário, ele pode também voltar sua atenção no auxílio ali dessas comunidades, não tem condições, né, de se dar prosseguimento a funções importantes ali executadas pelo Estado. Então, não é diferente em relação ao Poder Judiciário. Nós vimos aí o próprio ministro Alexandre de Moraes dizendo que o TSE está completamente alagado. Então, como que você vai exigir, né, dessas pessoas do Tribunal de Justiça... TRE, né? Do TRE, é verdade. Então, a gente não tem como exigir do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, a continuidade dos serviços da forma como normalmente acontece em situações normais, sem que haja uma situação calamitosa desta magnitude. Então, os prazos processuais, né, aqueles que são destinados às partes cumprirem, eles estão suspensos. Isso vale para os prazos do Poder Judiciário do Estado em relação a advogados que têm inscrição no Rio Grande do Sul.
Aí. E, gente, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul também foi atingido pelas fortes chuvas no estado. Para não interromper o atendimento aos cidadãos, o contato agora é pelo WhatsApp e pelo site. As imagens mostram como ficou o prédio do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul depois dos temporais que provocaram o aumento do volume dos rios que cercam a região. Tanto a entrada principal quanto os corredores da instituição ficaram alagados. Para amenizar o prejuízo no atendimento ao cidadão, o MPF no estado vai atender a população pelo WhatsApp de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e 7 da noite. Além disso, o canal MPF Serviços na internet também segue disponível. O último balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul mostra que pelo menos 1.400.000 pessoas em 397 municípios foram afetadas pelos temporais. Nós vamos falar agora sobre os julgamentos da semana. O plenário do STF decidiu que são válidas as restrições previstas na lei das estatais para indicação de políticos a conselhos de administração e diretorias de empresas públicas e de economia mista. Marta Ferreira. A maioria do plenário entendeu ser válida a proibição da indicação de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais e titulares de cargo de natureza especial, de direção ou de assessoramento na administração pública para cargos no Conselho de Administração e Diretoria de Empresas Estatais. Prevaleceu a corrente aberta pelo ministro André Mendonça, que votou no sentido de que as normas estabelecidas pela lei das estatais são constitucionais. No entendimento dos ministros, os vetos fixados pela legislação não ferem a Constituição e nem violam direitos fundamentais, mas sim criam filtros para garantir a moralidade da administração pública e evitar conflitos de interesses. Há uma filtragem objetiva. Então, mutatis mutandis, eu daria o nosso exemplo. Os juízes podem ser probos, independentes, mas há casos em que a lei objetivamente os impede de exercer a jurisdição. São os casos de impedimento e os casos de suspeição que também estão previstos na lei. Houve aqui uma construção parlamentar exercida no âmbito de uma legítima conformação, portanto, conformação essa exercida pelo legislador. Não me parece que esta restrição vá ao ponto de tolher, e esse argumento veio no voto de Sua Excelência o Presidente, ministro Barroso, vá ao ponto de tolher o exercício de um direito fundamental. É uma restrição que também a mim se me afigura como legítima que ela aí se coloque. Eu vou pedir todas as vênias ao entendimento que foi adotado pelo ministro relator, então ministro desta Casa, ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro André Mendonça, no sentido da improcedência. Parece-me que os argumentos que foram apresentados, tanto na petição, nas ponderações feitas, nos trabalhos trazidos, incluídos memoriais, principalmente no voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski e nas razões expendidas no voto não menos brilhante do ministro Flávio Dino, porém insuficientes para me convencer em sentido contrário, nem por isso deixam de ter o peso intelectual que tem, evidente, mas não me parece que tenha havido qualquer desbordamento ou exacerbação legislativa que contrarie a Constituição. Acabou vencido o posicionamento do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, que antes de se aposentar em caráter liminar, suspendeu trechos da lei. Ele suspendeu parcialmente a vedação, considerando possível a indicação para estatais de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais e outros ocupantes de cargos. No entendimento do ministro, embora voltadas para evitar suposto aparelhamento político das estatais, as restrições estabeleceram discriminações desproporcionais contra pessoas que atuam na esfera governamental ou partidária. Os ministros ainda avaliaram a proposta do ministro Dias Toffoli, que defendeu que as nomeações feitas durante a vigência da liminar de Lewandowski continuem valendo. O argumento é que a manutenção é válida para evitar instabilidades e inseguranças
para a administração pública. O plenário se manifestou a favor dessa sugestão. Também foi questionada a indicação de pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes votaram contra essa quarentena. Mas a maioria do plenário votou pela constitucionalidade desse dispositivo, validando a necessidade de afastamento por 36 meses do cargo para assumir a diretoria ou conselho de administração nas estatais. Gisele, aqui nesse julgamento a gente viu uma situação curiosa para a gente conversar agora. O ministro Ricardo Lewandowski havia dado uma decisão liminar, até flexibilizando a lei das estatais e permitindo que alguns políticos assumissem cargos de direção e em conselhos de administração. Com esse julgamento de hoje, que torna, olha, não pode mesmo, por que essa liminar foi mantida, né? As pessoas que estavam ali, que ocuparam esses cargos, vão continuar nessas funções e não vão deixá-las? Os ministros, eles modularam os efeitos da decisão, né? No sentido de que as pessoas que assumiram esses cargos, né? Porque elas foram nomeadas com base em uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal que autorizou, né, que fosse possível fazer a nomeação de ministros de Estado, como aconteceu no BNDES, como aconteceu na Petrobras. Então, como essas nomeações foram realizadas sob o manto de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, ao assumirem os cargos, eles assumiram de boa fé e estavam ali firmados, calcados numa decisão judicial. Portanto, os ministros entenderam que políticas públicas começaram a ser estabelecidas a partir desses gestores e que não seria possível, né, a partir do início dessas políticas públicas, ter uma descontinuidade, né, daquela linha de trabalho que já vinha sendo desenvolvida. Então, por uma questão de boa fé, de segurança jurídica, né? Eles entenderam que, em relação aos atos praticados, todos eles são válidos, porque foram atos praticados em razão de nomeações feitas sob o manto de uma decisão judicial. Mesmo sendo uma decisão liminar, uma decisão provisória, ela estava vigente até decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal. Então, levaram muito em consideração essa questão relacionada à boa-fé de quem assumiu, a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, a questão da continuidade de políticas públicas e entenderam que são válidos os atos praticados até então, é válida a nomeação que foi feita, mas não pode haver mais nomeações, Daniel. Ou seja, o que aconteceu, as nomeações que foram feitas, elas permanecem, eles vão continuar ocupando o cargo até o fim ali do mandato, mas havendo uma nova Assembleia, as novas nomeações deverão respeitar a legislação, né, da Lei das Estatais, que é de 2016, que foi declarada constitucional nesses trechos que estavam sendo questionados aqui no STF. Então, foi basicamente por esta razão de respeito ao ato jurídico perfeito, ou seja, tudo aquilo que já foi realizado, todas as determinações. Inicialmente, teve uma posição do ministro André Mendonça no sentido de que eles deveriam sair e que deveriam ter novas nomeações, mas por uma sugestão, né, do ministro Dias Toffoli, que acabou sendo acompanhado pela maioria nesse aspecto, entenderam por bem validar os atos, validar as nomeações e vedar novas nomeações em razão da declaração de constitucionalidade da legislação. Maravilha. E, gente, no próximo bloco, apreendido, menor de idade apreendido pela polícia, pode ser algemado? Não sai daí que a gente volta já já. Logo depois do intervalo eu te respondo. Estamos de volta com plenárias. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva de Monique Medeiros. Ela responde na Justiça pela morte do filho Henri Borel em 2021. O julgamento foi em plenário virtual. Carolina Chaves. A defesa de Monique Medeiros pedia no Supremo para converter a prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que ela estaria sofrendo ameaças.
O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, pediu esclarecimentos à Secretaria de Administração Penitenciária e a informação foi que Monique participa de reuniões religiosas, banho de sol e tem acesso à leitura nos horários diferenciados das demais presas. A prisão preventiva de Monique Medeiros foi decretada em julho do ano passado pelo ministro Gilmar Mendes, depois que ela descumpriu medidas cautelares que haviam sido impostas para que a acusada aguardasse o julgamento em liberdade. Monique estaria atrapalhando as investigações ao perseguir testemunhas e propagar informações falsas sobre o caso. De acordo com a jurisprudência do STF, esses são motivos suficientes para decretar a prisão. O ministro Gilmar Mendes considerou a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. No julgamento em plenário virtual, além de manter a prisão preventiva, o ministro recomendou celeridade no julgamento pelo Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro. A decisão de Gilmar Mendes foi seguida por todos os ministros da segunda turma. Monique e o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior estão presos no complexo de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio. Henri Borel, de 4 anos, foi morto no dia 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto. De acordo com a perícia, Henri morreu por hemorragia interna e laceração de órgãos, provocadas por agressões que sofria do padrasto. Monique responde por homicídio triplamente qualificado, tortura, fraude processual, falsidade ideológica e coação no curso do processo. A primeira turma do Supremo discutiu nesta semana o uso de algemas em menores de idade nas audiências de apresentação. Os ministros decidiram que ele só deve acontecer em casos excepcionais. Veja. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma reclamação apresentada pela defesa de uma adolescente apreendida no município de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, em julho do ano passado. Segundo o processo, o juiz manteve a adolescente algemada durante a audiência de apresentação. Ela respondia por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A defesa alega violação à súmula 11 do STF, que entende que é lícito o uso de algemas apenas em situações excepcionais. Assim, pediu que o juiz seja impedido de impor o uso de algemas em futuras audiências, além de pedir para anular a audiência da jovem. O caso foi analisado pela primeira turma sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ela destacou que o uso de algemas é uma medida grave e que as circunstâncias para aplicação devem ser justificadas. A defesa pediu a retirada das algemas. Este é um dado que, quando nós discutimos para formular o enunciado da súmula, nós dizemos, se houver, inclusive, uma requisição, é preciso sempre que seja motivado. Se houver uma requisição, é preciso que essa motivação seja suficiente para que se tenha, portanto, a objeção a um ato da defesa. No caso concreto, o pedido foi negado. Os ministros entenderam que ficou comprovada a necessidade do uso, porque a adolescente apresentou comportamento agressivo. A ministra Carmen Lúcia chamou a atenção de que outras reclamações sobre o tema chegam ao Supremo. Assim, apresentou algumas propostas. Há apreendido o menor, não sendo caso de sua liberação, seja ele encaminhado ao representante do Ministério Público competente, nos termos do artigo 175 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que deverá avaliar e se manifestar sobre eventual necessidade de utilização de algemas que possa ter sido apresentada pela autoridade policial que estiver realizado a diligência em questão. B, que nos termos do parágrafo 1º do artigo 175 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo possível a apresentação imediata do menor ao Ministério Público, seja ele encaminhado para a entidade de atendimento especializado, que deverá apresentá-lo em 24 horas ao representante do Ministério Público. C, nas localidades em que não houver entidade de atendimento especializado para receber o menor apreendido, fique ele aguardando a apresentação ao representante do Ministério Público em repartição policial especializada e, na falta deste, em dependência separada da destinada a maiores, que é a expressão do parágrafo 2º do artigo 175 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não podendo assim permanecer por mais de 24 horas. A turma, por unanimidade, seguiu o voto da relatora, estabelecendo os critérios específicos para os casos envolvendo adolescentes. Além disso, as propostas serão encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça para a adoção de providências. Gisele, a gente viu esse caso tratando das algemas, do uso delas nas audiências de apresentação. E o STF já tem também um entendimento sobre isso. Agora, quando o menor é apreendido, também é em casos excepcionais que se deve usar algemas? Sim, sempre em casos excepcionais, Daniel. A algema, a prisão, a apreensão são situações que só devem acontecer em casos excepcionais, mesmo diante de uma situação de flagrância, né? A gente sabe que criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento e todas essas considerações direcionadas aí pela ministra Carmen Lúcia e também, né, acompanhadas pela turma, são nesse sentido, né? Juntaram aí a súmula vinculante número 11, que é a súmula do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre a excepcionalidade do uso de algemas, demonstrando que ela só deve ser utilizada quando você demonstrar que há algum perigo à liberdade. Se aquela pessoa tiver em liberdade, ela vai ali representar um perigo até para ela própria ou para terceiros, ou um risco de fuga. Então, todas essas situações precisam estar motivadas. Na hipótese da prisão em flagrante, da apreensão ali também num caso de flagrância, também se analisa a necessidade, a proporcionalidade da medida, até porque você está diante de um ambiente controlado, né? Você tem policiais armados e, normalmente, quem está ali do outro lado, né, no caso de uma prisão ou de uma apreensão, essa pessoa provavelmente não estará armada. Então, essa regra ela vale em qualquer situação, lembrando que sempre deverá ser encaminhado ao Ministério Público para avaliação e ficar separado dos adultos, né, exatamente por conta dessa situação de pessoa em desenvolvimento. Elisa. Gente, uma última notícia antes da gente encerrar. O Tribunal Superior Eleitoral elegeu a ministra Carmen Lúcia para o cargo de presidente da Corte durante o biênio 2024-2026. Para a vice-presidência foi eleito o ministro Cássio Nunes Marques. Os detalhes com Rossini Gomes. A votação foi realizada de forma eletrônica durante a sessão plenária da noite dessa terça-feira. A eleição no TSE segue um praxe. O cargo de presidente é ocupado de forma rotativa entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que atuam na Corte Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, que é a atual vice-presidente do TSE, vai substituir o ministro Alexandre de Moraes. Nunes Marques será o vice. Eu agradeço em meu nome, no nome do ministro Cássio Nunes Marques, a confiança do tribunal pelos votos que nos foram dados, nos comprometendo os dois, a como temos feito, a honrar a Constituição, as leis da República e nos comprometer inteiramente com responsabilidade e absoluta dedicação a que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira, continue presente a cumprir a sua função constitucional em benefício da democracia brasileira. Carmen Lúcia vai assumir a presidência pela segunda vez. Em 2012, ela foi a primeira mulher a comandar o Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigada aos senhores ministros que votaram e nos deram essa possibilidade de contribuirmos, de trabalharmos, no meu caso, mais uma vez, nessa justiça eleitoral que tanto bem tem feito a democracia brasileira. A sessão de posse dos eleitos está prevista para o começo do próximo mês. É nesse período, em 3 de junho, que Moraes vai deixar o cargo. Carmen Lúcia é natural de Montes Claros, em Minas Gerais, estado onde se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e fez mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal. Também atuou como professora, advogada e procuradora do Estado Mineiro. A ministra integra o Supremo Tribunal Federal há 17 anos. O futuro vice-presidente nasceu em Teresina. Mestre, doutor e pós-doutor, Cássio Nunes Marques atuou como advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí entre 2008 e 2011. Ele também foi desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O ministro compõe o STF há 3 anos. E a edição de hoje fica por aqui.
Eu também, porque esse foi meu último Plenárias com você e sigo para novos desafios. Gisele, obrigado pela parceria. Vai deixar saudade, Daniel. Obrigado. Sucesso na nova etapa. Obrigado. Lembrando que você pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Mas, claro, continue conosco aqui na TV Justiça. Tchau.